12ª reunião ordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura, Tarumã, 27 de julho de 2020. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos da Costa Lima. Presente. Aparecido Siqueira. Presente. Danilo Henrique Corrêa dos Santos. Presente. Everson Luiz de Camargo, presente. José Adilson Persiliano. Presente. José Roberto de Almeida. Presente. Luiz Carlos Friso. Presente. Solange Aparecida Caron da Silva. Presente. Ademir Breganholi. Presente. Convido os senhores vereadores para se postarem em pé. Solicito que a vereadora Solange Aparecida Caron para que faça a leitura do trecho bíblico. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Êxodo 20, 12. Havendo quórum regimental, esta presidência, invocando a presença de Deus, declara aberta a presente sessão. Solicito que seja tocada a primeira parte do hino nacional e o hino do município. As marchas clássicas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu a pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela o sorte e do colosso, e o teu futuro esperança a grandeza adorada. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos de Jesus, mais gentil, pátria amada, Brasil. E a banda com seu encanto, Vila Alex sempre lutando adquiriu vontade de vencer e venceu. Gerou progresso, cresceu, se emancipou, em janeiro se libertou. O sonho já realizou, encontrou gente que acreditou. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã é terra de lutadores, em nossa pátria está entre vencedores, verdadeiros quinhões e encantos, seu verde se perde nos campos. És
formadora de princípios, destaque entre municípios, pedaço de pátria, Brasil, doce coração de mãe gentil. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Povos unidos, gerações, remanso entre corações, cidade de união acolhedora, justiça e amizade vencedora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Tarumã, és Tarumã, cidade de união batalhadora, terra produtiva e inovadora. Os 9 vereadores que têm interesse em fazer uso da tribuna deverão se inscrever em livro próprio junto ao segundo secretário. Só fazendo um reforço, sempre que for usar, seja em discussão ou usa na tribuna normal, com a máscara, usar com a máscara, viu, pessoal? Passaremos a votação da ata da sessão anterior, ata de 28 de 2020, em discussão. Continua a discussão, encerrada a discussão e votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Ata número 28 de 2020 foi aprovada por unanimidade. Passaremos para a abertura do expediente. Solicita ao primeiro secretário, Everson Luiz de Camargo, que proceda à leitura da matéria do expediente. Requerimento número 27 de 2020. Vimos por meio desta solicitar a Vossa Excelência os seguintes dados desde janeiro de 2017 até a presente data. Primeiro, relativo aos diversos cursos oferecidos e ou executados no Polo Odília Guedes Ribeiro, os seguintes dados: nome do curso, quantidade de alunos formados, ano de conclusão e instituição parceira. 2. Relativo aos cursos em andamento, os seguintes dados: nome do curso, quantidade de alunos, ano e mês provável de conclusão e instituição parceira. Sente sua colaboração, efetuo voto de estima e consideração e aguardo o retorno. Tarumã, 17 de julho de 2020, Antônio Marcos da Costa Lima. Requerimento número 28 de 2020, também do vereador Antônio Marcos da Costa Lima, do PSDB. Vimos por meio dessa solicitar a Vossa Excelência os seguintes dados
desde janeiro de 2017 até a presente data. Primeiro, relativo às diversas oficinas oferecidas por meio do Esporte 100% e do Centro de Integrado de Educação e Cultura pela Secretaria de Educação e Cultura, Esporte e Turismo, os seguintes dados: nome da oficina, duração da oficina, local de execução, quantidade de participantes e faixa etária. Ciente de sua colaboração, efetuo voto de estima e consideração e aguardo o retorno. Tarumã, 17 de julho de 2020. Requerimento número 29 de 2020. Vimos por meio desta solicitar a Vossa Excelência os seguintes dados desde janeiro de 2017 até a presente data. Relativo aos veículos novos recebidos pela Secretaria da Saúde, os seguintes dados: ano de recebimento, marca e modelo, local e objetivo da utilização e valor do investimento. Ciente de sua colaboração, efetuo o voto de estima e consideração e aguardo o retorno. Tarumã, 17 de julho de 2020. Antônio Marcos da Costa Lima. Requerimento número 30 de 2020. Vimos por meio dessa solicitar a Vossa Excelência os seguintes dados desde janeiro de 2017 até a presente data. Relativo aos veículos novos recebidos pela Secretaria de Agroobras, os seguintes dados: ano do recebimento, marca e modelo, local e objetivo da utilização e valor do investimento. Ciente da sua colaboração, efetuo votos de estima e consideração e aguardo o retorno. Antônio Marcos da Costa Lima. Requerimento legislativo número 31 de 2020. A Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade, após reunião para analisar o parecer técnico contábil número 2 de 2020, que dispõe sobre a redução do orçamento do Legislativo Municipal no ano de 2021. Venho, por meio deste, solicitar ao presidente da Câmara Municipal, senhor Ademir Begagnoli, a mesa diretora, que seja deliberada em plenário a sugestão de redução no orçamento da Câmara Municipal no montante de 10%, em valor de R$ 189.978,80 para o exercício de 2021. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista a possível recessão após a pandemia do Covid-19, bem como os aspectos técnicos já citados no parecer técnico contábil número 2 de 2020, que segue cópia. Ciente de sua colaboração, efetuo votos de estima e consideração e aguardo o retorno. Antônio Marcos da Costa Lima, José Roberto de Almeida e Everson Luiz de Camargo. Requerimento número 32 de 2020. A vereadora Solange Aparecida Caron, do PL, desta augusta Casa de Leis, requer nos termos regimentais que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Tarumã, solicitando a possibilidade de fornecer as seguintes informações. Solicita informações sobre o último concurso realizado referente ao cargo de médico plantonista. Solicita informações do quadro atual de funcionários referente ao cargo de médico plantonista, quando são efetivos e quando são contratados. Justificativa. Sabe-se que existem médicos contratados, porém temos médicos classificados em concurso público vigente, esperando ser chamados. Sala das Sessões, 23 de junho de 2020, Solange Aparecida Caron, vereadora do PL. Requerimento número 33 de 2020, vereadora Solange Aparecida Caron, solicita informações sobre qual a quantidade de veículos à disposição da frota municipal, em especial ambulâncias, nas UBS. Solicita informações sobre quais as normas e regras para a utilização das ambulâncias referentes a buscar pacientes em sua residência ou na rua. Existe alguma proibição quanto a esta prática? E qual a legislação referente a tal serviço? E solicita informações sobre qual a lei que proíbe a ambulância fazer o encaminhamento de um paciente que está na UBS para o hospital particular. Justificativa, pois atualmente muitos munícipes reclamam do atual serviço prestado pela ambulância. Haja vista ao solicitar serviço, eles alegam que o SAMU é responsável por esse transporte. Sala das Sessões, 23 de junho de 2020, Solange Aparecida Caron, vereadora do PR. Requerimento número 34 de 2020. Vereadora Solange Aparecida Caron solicita a possibilidade de fornecer as seguintes informações. Solicita informações sobre todos os valores gastos com a reforma do prédio que abriga o Ganha-Tempo. Justificativa, para dar esclarecimento aos munícipes que sempre sou indagada. Sala das Sessões, 23 de junho de 2020. Solange Aparecida Caron, vereadora do PL.
Indicações. Indicação número 178 de 2020. Vereador Luiz Carlos Friso, do PSD. Solicita que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal Oscar Gozzi para que, juntamente com a Secretaria de Obras do nosso município, verifique a possibilidade de implantação de lixeira subterrânea em Tarumã. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois o novo modelo resolve vários problemas como lixo orgânico e reciclável, acaba com a formação de bandeiras, animais revirando sacolas e resíduos escorrendo pelo asfalto, causando cheiro desagradável. O novo modelo de lixeira subterrânea ficará a 2 metros do nível das calçadas, em contêineres subterrâneos, com capacidade para 700 kg de lixo orgânico e reciclado, com a retirada realizada por caminhões 1 ou 2 vezes por semana. Tarumã, 27 de julho de 2020, Luiz Carlos Friso, vereador do PSD. Indicação 179 de 2020, vereador Luiz Carlos Friso, solicita que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal, Oscar Gozzi, que juntamente com a Secretaria de Obras do nosso município, a possibilidade de conserto asfáltico que formou um extenso borrachudo à rua Amapá, número 184, na Vila Brasil. Justificativa. Asfalto cedeu, formando popular borrachudo, ônibus param para pegar pessoal para trabalhar bem no local, afundando o asfalto e empoçando água e lixo, subindo pelas calçadas e trazendo transtorno para a população. Tarumã, 27 de julho de 2020, vereador Luiz Carlos Friso. Indicação 180 de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima, solicita que oficie ao excelentíssimo prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, verifique a possibilidade de validação do plano de carreira do magistério por meio de lei, considerando a Lei Federal 173 de 2020. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois com essa ação iremos garantir a melhoria e reconhecimento da classe. Tarumã, 27 de julho de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima. Indicação 181 de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima indica a possibilidade de um estudo para a criação de uma lei que faça as alterações já debatidas com os funcionários públicos do plano de reestruturação dos cargos, observando a Lei Federal 173 de 2020. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, pois com essa ação iremos garantir a melhoria e reconhecimento por meio de critérios a todos os funcionários. Tarumã, 27 de julho de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima. Vereador Antônio Marcos da Costa Lima, indicação 182 de 2020, indica a possibilidade de aquisição de notebook para os professores da rede. Justificativa. Devido ao atual cenário e também à evolução da tecnologia no processo pedagógico, há uma necessidade de uma ação, quanto mais rápida possível, para auxiliar aos nossos profissionais da educação e, desta forma, ampliando a possibilidade de nossos alunos aumentarem seus potenciais. Tarumã, 27 de julho de 2020, Antônio Marcos da Costa Lima. Indicação 183 de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima, indica estudo para formular novas diretrizes para os loteamentos em Tarumã, para que o empreendedor possa entregar os empreendimentos já com lombofaixas baseados em um parecer técnico. Justificativa. Isso irá melhorar a condição de vida de nossos moradores do município. Tarumã, 27 de julho de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima. Indicação 184 de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima indica pedir ao Executivo para informar a empresa Vivo da queda frequente do sinal em Tarumã e qual o cenário para resolver tal situação. Justificativa. Esta ação atrapalha o comércio e o desenvolvimento das pessoas no nosso município que utilizam tal ação para ações pessoais e comerciais. Tarumã, 27 de julho de 2020, vereador Antônio Marcos da Costa Lima. Indicação 185 de 2020, vereadora Solange Aparecida Caron, indica a possibilidade do Poder Executivo fazer análise das indicações do Legislativo Municipal para ver a possibilidade de atender as mais urgentes. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária para atender as demandas do município. Tarumã, 23 de julho de 2020, vereadora Solange Aparecida Caron. Indicação 186 de 2020, vereadora Solange Aparecida Caron, indica a possibilidade do Poder Executivo aumentar os dias de manutenção das lâmpadas nas ruas. Justificativa.
Tal solicitação se faz necessária, pois atualmente temos apenas um dia por semana e quando acontece de uma determinada rua apresentar problemas no mesmo dia que fizeram a manutenção, só terá solução na próxima semana, o que causa transtorno à população. Tarumã, 23 de julho de 2020, Solange Aparecida Caron, vereadora do PL. Votação das matérias expedientes. Requerimento número 27 de 2020 em discussão. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Antônio Marcos da Costa Lima. O senhor dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, população que se faz presente aí na internet e acompanha os nossos trabalhos, os requerimentos apresentados por mim, senhor presidente, ao executivo, são para que eu tenha informações, que possa fazer um acompanhamento e a validação de alguns argumentos. Então, exercendo o meu papel de vereador, solicitando não só esse, mas tomamos outros 3 requerimentos com a mesma finalidade, né? A obtenção de informações e não informações sem um fundo técnico, né? Neste caso, nós sabemos que todo requerimento que vem para casa vem com a chancela do executivo e essas informações ficam mais fáceis para a gente trabalhar com a população, que são aqueles que nos elegeram. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Dilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Requerimento 27 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 28 de 2020 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Dilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Requerimento número 28 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 29 de 2020 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Dilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Requerimento número 29 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 30 de 2020 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim, com justificativa. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Dilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Requerimento número 30 foi aprovado por unanimidade. Para justificar seu voto, o vereador Antônio Marcos, o senhor dispõe de 5 minutos, tempo regimental. Senhor presidente, a justificativa do voto sim e agradecimento a todos os pares aí que entenderam os requerimentos como oportuno. Muito obrigado aos pares e a Vossa Excelência. Requerimento 31 de 2020 em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim, com justificativa. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Dilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim.
Requerimento número 31 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Para justificar seu voto, o vereador Antônio Marcos Costa Lima dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, falando aqui em nome da comissão, dos outros dois colegas, do Everson e do José Roberto, os nobres vereadores, agradecer o voto e o entendimento dessa casa da necessidade futura dessa redução de R$ 189 mil no orçamento para 2021. Então, acho que a decisão assertiva dos 9 vereadores, né? Não é de um vereador ou de outro, dos 9 nessa redução no próximo ano. Tenho dito. E ainda que em tempo, né, a redução se faz necessária, até porque o Tribunal de Contas cobra isso aí, a margem até de devolução até de 10%, ultrapassando esse 10%. O Tribunal de Contas está dizendo que é mal planejado, então, parabéns, vereador, pelo requerimento. Requerimento 32 de 2020, em discussão. Peço palavra. Com a palavra, a vereadora Solange Aparecido Carão. A senhora dispõe de 10 minutos, tempo regimental. Presidente, nobres pares, população que nos acompanha pela internet, o referido requerimento, onde peço informações a respeito do último concurso que abriu vagas aí para os médicos plantonistas da UBS. Fui procurada por uma das pessoas que estão classificadas, questionando que ela seria a próxima a ser chamada, e bem sabe que tem ainda no quadro, possivelmente, um profissional que não é concursado. Ela, no direito, veio procurar informações e eu, então, disse que solicitaria maiores esclarecimentos para que, então, antes dela procurar outros meios, que a gente pudesse tentar entender e resolver. Então, o maior motivo desse requerimento hoje é para dar esclarecimentos a pessoas que prestou o concurso, classificou, está na hora dela ser chamada, sabe-se que tem um que não é concursado e que ela, passando no concurso, até o prezado momento não fora chamada. Então, é por esse motivo que solicito essas informações. Tenho dito. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Carão da Silva. Sim. Requerimento número 32 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 33 de 2020 em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Solange Carão. A senhora dispõe de 10 minutos, tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, esse requerimento onde eu venho solicitar informações sobre a quantidade de veículos hoje utilizados pela saúde, principalmente na UBS, e quais são as normas aí, as leis que eles estão baseados, se é só no tempo de pandemia ou se não, para a busca de pacientes. Há muita procura e reclamação do usuário que ora solicita o serviço da ambulância e não pode buscar o paciente. Se é alguém que está caído pelas ruas, só a SAMU que pode ir buscar. Houve até situações em que a pessoa convulsionava e teria que esperar, então, que a SAMU fosse buscar o paciente. Então, para que a gente possa dar as informações corretas ao munícipe, sem falar besteira, baseado na lei, nada melhor do que solicitar, então, essas informações detalhadas, para que a gente possa entender o porquê
e então esclarecer para o munícipe. Porque há um outro detalhe muito interessante, que eu já até disse nessa tribuna no momento que eu presenciei, que ora um paciente está dentro da UBS e ele é transferido, e quando se fala em transferência para um hospital particular, naquele momento fora negado a transferência. E eu fui, então, indagado esses dias por uma outra família, que novamente aconteceu isso. O paciente estava dentro da unidade nossa, básica de saúde, e precisava de uma transferência. Ora, ele teria um convênio, então ele seria transferido, vereador Didi, lá para o hospital particular. Mas ele estava dentro da unidade. Não é de se falar que ia buscar na casa para levar lá para o hospital. Então, esse é o direito dele. E, mais uma vez, então, não fora feito esse serviço. Qual é a lei? Nós já foi buscar informação e a gente sabe que não pode negar isso. O que não pode é pegar um transporte e buscar na casa e transferir direto lá para o particular. E que hora também, se a gente for avaliar pela omissão de socorro, a lei ela tem várias interpretações. Então, é para isso, né, esse requerimento, para a gente poder ter detalhadamente as normas, as regras, as leis, das quais estão sendo utilizadas, para que a gente possa explicar. Porque às vezes o munícipe fica chateado lá com o funcionário, e o funcionário só está cumprindo regras. O funcionário cumpre ordens. Trabalha, está lá, né, principalmente agora nessa época de pandemia, todos apreensivos, deixando seus familiares com medo, das vezes, voltar, né, acometido de uma doença aí. Então, ele só está cumprindo ordens e, às vezes, ele que acaba sendo mal interpretado. Então, para que a gente possa entender qual é as ordens vindas da administração, para que a gente possa, então, dar aí maiores esclarecimentos ao munícipe e que ninguém seja mal interpretado. Tenha dito. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Requerimento número 33, 2020, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 34, 2020, em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Solange Carão. A senhora dispõe de 10 minutos o tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, também mais um requerimento a título de esclarecimento mesmo. Eu acredito até que os nobres também já tenham sido questionados, e para que a gente possa, então, dar uma resposta detalhada, né, e clara aos munícipes, ô Solange, quanto fora gasto ali naquela reforma do prédio hoje, onde funciona o ganha-tempo? Porque fala em tal valor, mas a gente pode ser que não entenda, mas dá a impressão que é um valor até elevado para o que se fora feito. Em termos de reforma e detalhes para que pudesse, então, inaugurar a questão de prédio. Então, é mais para isso mesmo, porque sempre, ainda mais eu que fico aqui muito próximo, a gente sempre é indagado, sempre é questionado, e para que a gente tenha exatidão de números e detalhes, é esse requerimento. Sempre procurando maiores esclarecimentos e detalhes para melhor informar a nossa população. Tem dito. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim.
José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Requerimento número 34, 2020, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias do expediente para serem lidas, passaremos ao uso da palavra dos vereadores. Nesse instante, os vereadores farão uso da palavra conforme o artigo 162, parágrafo 3º do regimento interno dessa Igreja Casa de Leis. Cada vereador disponibilizará de 15 minutos para proferir seu discurso. Solicito ao segundo secretário, José Roberto de Almeida, que informe a ordem dos vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Antônio Marcos das Costa Lima. Solange Aparecida Caron da Silva. Com a palavra, vereador Antônio Marcos da Costa Lima, o senhor dispõe de 15 minutos do tempo regimental para proferir seu discurso. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos acompanham pela internet, muito boa noite novamente. Inicio a minha fala agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. E parabenizando a nossa secretária da Educação, Sandra Moura, e em seu nome todos os diretores, professores, funcionários da educação, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. Hoje eu fui buscar o material da minha filha na Escola Gilberto Lex, e eu vejo o esmero e o trabalho e a dedicação dos professores, da equipe de gestão e, consequentemente, da nossa secretária para atingir os objetivos. A educação não é uma ciência tão exata, possui uma série de elementos, entre eles os elementos cognitivos, emocionais, que são de supra importância, senhor presidente, na formação do indivíduo. Então, a dedicação dos professores nesse tempo de pandemia é importante que seja ressaltada, de toda a equipe pedagógica que vem cuidando para que os alunos não sejam prejudicados além do que já é trivial. Os requerimentos aqui apresentados, senhor presidente, eu até falei somente do primeiro para não falar dos demais, porque o objetivo, ele era e é, obviamente, de informações, para que a gente consiga aí transmitir à população com um pouco mais de objetividade. As indicações aqui feitas por mim, senhor presidente, eu vou falar das indicações, para depois falar um pouquinho sobre o trabalho que foi feito aqui na Câmara por todos, que os vereadores aqui, não tem vereador que fica dormindo, ou vereador que aparece só agora em 2020, né? Os vereadores estão trabalhando ao longo da data, cada qual à sua maneira. Eu vou falar por mim, e cada qual depois fale aquilo que achar que é necessário. As indicações, nós sabemos que tem a Lei 173, que é a lei federal que proíbe ter aumento de ganho real até o próximo ano, decretado pelo presidente da República. Mas eu sugiro aqui ao prefeito municipal, que é uma demanda antiga da classe, que já houve um estudo, já foi debatido, que é o plano de carreira do magistério. Se ele, de repente, não é possível ser aplicado financeiramente, mas que a gente deixe legalmente a validação desse plano para os nossos profissionais da educação. Segunda indicação que eu faço é uma indicação da reestruturação dos cargos, que já está sendo debatido, está em processo junto às UGBs. É claro que a gente sabe também que ela vai esbarrar na 173, mas se a gente conseguir validá-la para aplicação a posteriori, ou seja, depois dessa pandemia, eu acho que já é um ganho grande. Se não der para fazer agora, até o período que se aproxima, que é eleitoral, que a gente faça depois do dia 15 de novembro, não tem problema. O importante é que os direitos sejam garantidos e que as pessoas possam terminar o ano com aquilo que foi dito, neste caso aqui especificamente, que é um grande desejo da grande maioria dos funcionários. Eu sei que está em processo a aquisição dos notebooks para os professores. Eu estou pedindo aqui se há a possibilidade de uma certa agilidade,
Sei que às vezes se esbarra em algumas questões de cunho burocrático, mas que possa fazer uma gestão com um olhar carinhoso, porque os nossos professores estão em casa preparando aulas, muitos deles tendo que dar assistência para os alunos, e com certeza um equipamento a mais poderá e vai auxiliá-los nos seus trabalhos. Outra indicação que eu faço: é inadmissível um empreendedor ele ter um loteamento, que ele faz uma malha asfáltica nesse loteamento, e depois nós, vereadores, somos cobrados para colocar redutores de velocidades nesses determinados loteamentos. Então, nada mais óbvio do que esses loteamentos futuros, já que os antigos a gente não consegue fazer isso, que os futuros a gente cria uma lei, uma diretriz, para que eles consigam e possam ter, ao vender o seu lote, responsabilidades junto à população e, consequentemente, junto ao poder público. Se estivéssemos aqui hoje já com essa diretriz pronta, provavelmente a gente não teria tanta demanda de redutora de velocidades como a gente tem no caminhar da jornada. Uma outra coisa que fica visível para todos, né? Você faz uma ligação do seu telefone para outro aparelho, depois de 1 minuto cai a ligação, 1 minuto e 10 cai a ligação. A empresa concessionária que tem direito a comercializar uma das, né, eu estou colocando aqui a empresa Vivo, porque é a que mais tem acesso no município, o prefeito vê a possibilidade, junto à diretoria, se precisar a gente aqui da Câmara pode auxiliar também, né, para que a gente consiga resolver essa demanda. A questão é torre, a questão é sinal, qual é a questão que está sendo imperativa para que as pessoas não tenham o seu acesso? Haja vista que você paga por isso. Esses dias visitando um comerciante, ele falou, perdi 4 vendas porque a minha operadora não está funcionando. A pessoa foi lá para fazer a compra, 2 ele conseguiu segurar, 4 ele perdeu. Falei, essa pessoa não voltará aqui. E ele, nessa pandemia, nessa crise, está correto de fazer a cobrança, né? Então, colocando aqui para o nosso prefeito a possibilidade de uma reunião. É uma reunião executiva, não é uma reunião legislativa, senão a gente faria aqui pela Câmara, junto com os diretores, para tentar encontrar um encaminhamento. A gente não quer e não deseja prejudicar nenhuma empresa. O que a gente quer é que a prestação de serviço esteja em acordo com aquilo que é pago. Se o cidadão paga pelo serviço, ele tem que ter o serviço. Se há algum problema de ordem estrutural da empresa, que a empresa consiga verificar e, consequentemente, sanar esses problemas. Então, as indicações feitas foram protocoladas, né, na quarta-feira passada, a grande maioria delas focada aqui na educação, para que a gente consiga tentar ter êxitos, né, ainda mais que a gente já vem tendo. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, senhor presidente, e vou fazer uma menção à Escola José Osório de Oliveira, em nome da sua diretora Vandercy, e em seu nome estender para todos os diretores das escolas municipais, pelo belíssimo trabalho desenvolvido, sobretudo com a preocupação de formar pessoas com senso crítico mais aguçado, pessoas protagonistas, para que a gente tenha uma sociedade no futuro bem melhor. Entraves e obstáculos todos nós enfrentamos frequentemente. A pandemia realmente é uma situação que não há precedentes na história moderna da sociedade, causou e vem causando uma série de problemas, na educação não é diferente, mas Tarumã, graças a Deus, por meio do seu sistema apostilado, por meio da dedicação dos seus professores, dos seus diretores, da equipe pedagógica e pela gestão da nossa secretária Sandra, vem tendo e com certeza terá ainda mais bons resultados, que no momento oportuno a gente virá aqui para a apresentação. Dito isso, senhor presidente, eu vou gastar um pouquinho do meu tempo, até um pouco indignado, né? Semana conversando aqui com vereadores da casa, a memória parece que não é factível, não fica nas pessoas as ações feitas. Mas é bom relembrar, senhor presidente, que, como se diz, né, pelas redes sociais,
e me perguntaram, mas não vai responder nas redes sociais? Falou, não vou responder nas redes sociais, não é papel público, Siqueira, da gente ir lá responder, mesmo que às vezes a gente fique injuriado, né? Eu sei que um outro colega às vezes acaba fazendo a defesa, né? E eu respeito, mas eu achei estranho a hora que foi apontado para essa casa, e é normal, nós estamos se aproximando agora no período pré-eleitoral, é normal que isso aconteça, a democracia é um processo válido, aqueles que forem tentar a reeleição, vão usar os seus elementos, aqueles novos que querem entrar, que é direito, também vão utilizar elementos, que é válido, não há problema algum. Agora, a Constituição fala, é vedado o anonimato. Se eu quero apresentar uma opinião, que eu me identifique, olha, eu sou fulano de tal, e acho que a Câmara não está fazendo um bom trabalho, por isso não tem problema algum, Siqueira, a pessoa tem que realmente conviver com as críticas, não há problema. Agora, se esconder atrás de um perfil falso, que hoje não é mais falso, todo mundo sabe que consegue identificar o IP, você identificou o IP, mais ou menos onde a pessoa reside, você consegue identificar a pessoa, não é o nosso caso, mas tem empresas que têm expertises e conhecem esse tipo de operação, que é na deepfake, ou seja, na parte negra da internet, que identifica essas pessoas, esses elementos, ou muitas vezes, como a gente conversou essa semana, alguns robôs que a pessoa vem oferecer para vender mensagens aí para atrapalhar um ou outro no seu trabalho. Mas não utilize falácias, maldades, faça a sua crítica da forma que você achar construtiva ou não há problema. Dizer que a Câmara de Vereadores de Tarumã as pessoas ficam dormindo, né? Isso não é verdade. Que os vereadores não produziram nada, tem vereador que não fez nada, mas é bom lembrar que foi essa Câmara que reduziu 50% do valor das diárias quando assumiu. Isso foi em 2017, não foi em 2020, certo, Siqueira? Voto unânime. Foi essa Câmara que fez cortes nas gestões dos presidentes que antecederam, Adilson, Zé Roberto, Everson e agora o presidente Ademir, para tentar, de certa forma, equalizar algumas ações. Essa Câmara, que acaba de votar agora o requerimento, que a nossa mesa depois vai poder validar, de redução, Siqueira, para o próximo ano, de R$190 mil. É claro que o Tribunal de Contas aponta que 16%, 15%, 20%, né, presidente? Há um bom planejamento, mas esse dinheiro a prefeitura não poderia gastar. Quem for entrar agora em 2021, o prefeito, vai ter, né, essa gestão, vai ter R$100 mil, R$180 mil a mais no cofre. Isso é importante, Ademir, porque a Câmara não vai usar esse dinheiro, tá certo? Agora, poderia muito bem a Câmara deixar o orçamento da forma que está. E aí deixar de utilizar esses R$189 mil em exames, em trabalhos, em projetos, etc, etc, etc. Eu quero aproveitar nesse momento e dizer, desses trabalhos que eu estou falando da Câmara, porque a gente vai chegar num período agora, Siqueira, infelizmente a gente tem que passar por ele, que é o pré-eleitoral, que é pior que o eleitoral, né? De algumas maldades que não possuem fundamento técnico. Cada vereador aqui, no seu universo, trabalhou e trabalha, e ele tem que ser avaliado por isso. Não tem problema algum. Agora, afirmar com todas as letras que o vereador recebeu tantos mil reais, nem sabia a cifra correta, e que não trouxe nada para o município, e colocou no plural, não foi um vereador só, os vereadores, isso não é verdade. Não é verdade porque, assim como eu, todos vocês aqui têm trabalho prestado, né? Nós temos aqui, só para não ser deselegante com a pessoa que fez o comentário, que utilizou, né, esse anonimato, o deputado ao qual eu tenho proximidade, ou os deputados, que são Mauro Bragato, Samuel Moreira e o Floriano Pêsaro, que a gente conseguiu fazer uma parceria, assim como os colegas devem ter os seus e fizeram também, aproximadamente foi encaminhado para o município de Tarumã mais de R$2 milhões, que já estão em execução. E hoje foi acreditado mais R$100 mil, que é uma contrapartida de um convênio. Se eu somar isso, R$2.300.000, estou falando especificamente da minha pessoa, mas Vossas Excelências também têm trabalho, tirar, por exemplo, o que o vereador recebe com diárias e com
subsídio, então você vai ter um vereador, no meu caso, no caso de Vossas Excelências, tendo aí R$50 mil mensal para o município Siqueira. Então, é um funcionário Siqueira, porque somos servidores, que dá para a empresa, a prefeitura, para a população, um retorno. R$50 mil, o vereador trazendo para o município, nós estamos falando em 36 meses, 1.800, 1.800.000. Ainda tem tempo, que nós estamos agora em julho, nós vamos ter algum para brigar por algum orçamento a mais para atender às nossas necessidades. Isso não é função precípita do vereador, né? Buscar recursos não é a função precípita do vereador. Mas os vereadores aqui também já votaram projetos, já fizeram indicações, que viraram ações positivas do prefeito. Não podemos aqui esquecer que no início de 2017, nós tivemos a volta do PELT, do Superação. Nós não podemos esquecer que nesse período nós tivemos uma gestão com todos os trabalhos de todos os vereadores. Quantos e quantos projetos a cidade de Tarumã teve? Quantos e quantos projetos a cidade de Tarumã conseguiu? É um dever do vereador, claro, ele está recebendo subsídio para isso. Então, por gentileza, a hora que for tecer os comentários, ou nomine a pessoa ou as pessoas para que a defesa possa ser um pouco mais direta, no sentido de esclarecimento, ou não jogue, ou não plumas ao vento para prejudicar todos, porque às vezes você não consegue recolher mais as plumas. O leite derramado, depois que você vai conseguir pegá-lo para colocar numa garrafa, o vereador Everson, jamais ele vai ficar igual, tá certo? Então, esse desabafo, a Vossa Excelência, no momento oportuno, que não é agora, eu vou apresentar, né, os outros elementos. Até tinha feito aqui hoje um impresso, mas acho que é um pouco de soberba nesse momento falar sobre isso. Vai ter um momento adequado para essa ação. Também parabenizar o nosso prefeito Oscar Gozzi e nosso vice-prefeito Fernandes Baratella, que na última semana, por meio de um veículo de comunicação, apresentaram a candidatura, a pré-candidatura aí para o pleito eleitoral, respeitando todos que têm opinião distintas, que é do processo democrático, que a gente vai ter, com certeza, lá em novembro, uma eleição tranquila, pacífica, que vença, ou que vençam aqueles que melhor estiverem preparados e forem interpretados assim pela população. A Vossa Excelência, senhor presidente, eu ficaria muito grato, como eu disse a Vossa Excelência esses dias, por ter acatado o requerimento da comissão, qual nós fazemos parte. Né, Vossa Excelência vem tendo um trabalho transparente, né, não há problemas direto com a Vossa Excelência, então os requerimentos são colocados, são votados, né, os pareceres também são votados, então acho que isso é importante para a população. Eu talvez ainda fale hoje em nome do governo, vou aguardar aqui, porque o meu texto ele não está totalmente fechado, mas dizer a Vossa Excelência da relação entre o Legislativo e o Executivo importante, porque às vezes a gente vota projeto aqui meio correndo, né? O projeto, porque senão você pode perder um convênio, você pode perder uma ação. Isso depende muito do presidente, porque ele pode muito bem não colocar. Tem locais que o presidente não coloca e o município perde o recurso. Então, Vossa Excelência está fazendo, junto com a sua equipe técnica, com a nossa equipe técnica, um bom trabalho. Repito, assim como todos os vereadores, cada um no seu nicho de trabalho, no seu ambiente, fazendo um bom trabalho. Então, ficar o registro final da minha fala, agradecendo o deputado Mauro Bragato. Estava um pouco enrolado esses R$100 mil do convênio, Ademir, para sair, e a gente está preocupado com o período, e foi acreditado hoje na conta da prefeitura, do convênio de 500 mil, foi deputado uma parte, que é os 20%, para poder ter início, para agora não ter mais volta. Então, senhoras e senhores, pessoas que me acompanham pela internet, muito obrigado, e vamos tocando em frente. Os autos da tribuna com a vereadora Solange Carão. A senhora dispõe de 15 minutos do tempo regimental para proferir seu discurso.
Senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanha pela internet. Tinha feito um rascunho aqui, né, para nos perder nas falas. E até um dos primeiros tópicos que eu tinha notado aqui era para falar exatamente da aquisição dos notebooks aí para os professores. Fui procurada por alguns professores que tiveram a informação de que talvez seria adquirido aí notebooks para ser oferecido para que eles possam ter uma qualidade de trabalho melhor. No entanto, não sei se distorcida, se de forma equivocada, chegou a informação para alguns que seria adquirido e que depois os professores estariam ressarcindo o poder público, se queira, parcialmente, mensalmente talvez, o valor do notebook. Então eu gostaria muito que, se a gestão resolvera fazer tal investimento, que hoje eu até vejo uma necessidade mesmo para que os professores que estão trabalhando em home office tenham uma qualidade melhor de trabalho, porque muitos talvez não tenham um equipamento aí tão preparado para tantas atividades, e eles também não têm culpa, né, de estar passando por esse momento de pandemia, e não há de se falar eles terem mais esse gasto. Então, que se a gestão resolver, de fato, adquirir esses notebooks para que os professores tenham uma qualidade melhor de trabalho, que seja, então, doado a eles, ou que seja usado, como já for usado nessa casa em outras gestões, em forma de comodata. Mas não se falar em oferecer o equipamento e receber dos professores, que aí eu acho que não convém e não é, né, nem pensamento fazer uma proposta como essa. Gostaria de falar também a respeito de alguns casos de saúde. Sabemos que Tarumã é uma cidade privilegiada, de fato, em comparação a muitos municípios. Mas também sabemos que a nossa receita também é melhor do que a de muitos municípios. Recebi uma denúncia fim de semana, no sábado, muito grave, de um paciente que, se eu não me falho a memória, ainda era funcionário público. Está numa situação muito complicada de saúde. E a família tem suplicado o respaldo. Ontem, o Ronaldo Tarumã ainda me disse que se eu fosse falar, poderia citar o nome dele. Ele também recebeu essa demanda, a família pedindo para ele também ajuda. E aí ele me avisou, entrou em contato comigo, disse para ele que eu já tinha recebido um vídeo até no sábado, e no qual eu encaminhei e ele também encaminhou para os órgãos aí da prefeitura. Então eu acho que quando se fala em saúde em primeiro lugar, independente da pandemia ou não, tem situações que não dá para esperar. Tem situações que eu já falei nessa tribuna, não tem condições de esperar. Aí, até eu acompanhei também a live, a entrevista do Oscar na Rádio Difusora, onde ele falou de vários serviços oferecidos aí pela prefeitura, né, inclusive aí da telemedicina. Só que hoje a telemedicina só estava funcionando cardiologia, começou a funcionar a dermatologia, que também não prosseguiu, porque logo entramos em pandemia. Eu cheguei a levar uma pessoa a fazer um exame da dermatologia e ficou parado e não teve avanço. Já do otorrino não está nem funcionando.
Então, a gente sabe que está no momento aí de pandemia, só que tem situações que não vai dar para esperar a pandemia passar. E a situação desse cidadão, no qual eu já recebi a demanda no sábado, e hoje mesmo, ontem encaminhei até para o próprio contato do executivo, que é impossível de se esperar, né? Então, peço aí que analise não só essa situação, mas como várias outras aí que precisa ser cuidada, que creio eu, que não consegue esperar a pandemia passar. Passando ali na Avenida Tarumã, foram feitos vários lombofaixas aí, eu acho que, principalmente para que os cadeirantes tivessem um acesso melhor, né, Didio? De um lado da rua para o outro. Mas se vocês forem ali, próximo à farmácia Nossa Senhora Aparecida, farmácia do Sérgio, e da lanchonete do Nelson Salgados, gente, aquele que foi feito ali, não deve ter sido analisado antes da construção. Porque de um lado você tem 2 postes, do outro você tem 2 postes. Eu não sei aonde que a cadeira de roda vai passar ali. Eu não consegui entender que tipo de engenharia foi feita ali. Eu creio que não foi feito nenhuma análise ali. O engenheiro não deve ter ido ali ver antes da construção daquilo, porque é impossível, gente. Um cadeirante não passa ali. Então, foi serviço perdido. Os nossos funcionários, ou contratado que seja, trabalhou em vão ali, porque se o intuito é facilitar a vida do cadeirante não passa ali. Então, não é nem uma crítica destrutiva. É algo que precisava ser atento, porque se é para isso, ali foi serviço perdido. Hoje eu ainda estava no supermercado, fui indagada disso mais uma vez. Recebi foto do povo tirando sarro. Que aí vocês podem passar ali e ver com os próprios olhos. Gostaria também de saber se seria possível, já o legislativo olhar com um olho carinhoso aí, a questão da flexibilização das lanchonetes, dos restaurantes, né? Conforme a capacidade, e liberando aos poucos. Porque a gente vê muita coisa que não está em isolamento. E a gente só vê esse menor pagando aí o preço do Covid-19. Porque a gente vê muitas situações ali onde não se tem isolamento. Foi inaugurada a pista lá embaixo. A vitalização do parque. Ótimo. Tem que inaugurar. A obra é da gestão, eu sou a favor, tem que inaugurar. Mas também não é contra o munícipe. Mas se você for lá, não tem isolamento social. E aí o comércio não pode trabalhar. Então, como que você... É contraditório certas situações. Eu acho que está na hora, então, de flexibilizar conforme ali tem um lugar que comporta X pessoas, você pode colocar tantas pessoas, para que as pessoas também possam voltar a trabalhar. Ou tem que fazer uma lei onde vai ser cobrado de forma igual para todos. Porque se não cobra o pequeno, e outras coisas ficam livres. E aí fica difícil de entender esse tipo de situação. Fiz uma indicação pedindo que o executivo, presidente, avaliasse todas as indicações feitas pelos nobres, todos os 9 pares, porque eu acredito que tenha uma gama aí de indicações que tem necessidade de se executar. Ora, já fora dito aqui que as indicações, o executivo não tem tanta obrigatoriedade de
responder, mas eu acho que, em respeito a essa casa, que muitas vezes atende às necessidades que o Executivo tem, e nós estamos aí andando e ouvindo o munícipe aponta, e nós fazemos o nosso trabalho, eu acho que um trabalho de parceria é assim. Eu tenho várias, acredito que todos aqui tenham também quase que o mesmo número. Né? Posso falar lá da calçada do CIEC, que me dói passar lá e ver aquela calçada daquela forma. E isso, ó, perdi o número de vezes que fez. Né? Fonte dos Sonhos. Revitalização, dentro da lei, é claro, daquela área verde que pega Vila Brasil, Vila dos Estados, que está no plano de governo também, da eleição passada. Lombadas, lá na Vila Brasil, que o povo clama. Maior iluminação aqui na Rua das Camélias. Então, são inúmeras que a gente tem aí, né, para ser revistas e executadas. Também falei da possibilidade de aumentar os dias de manutenção. Não sei se vocês tenham recebido aí reclamações a respeito das lâmpadas de LED, que várias já têm apresentado problema. Semana passada recebi várias reclamações, inclusive foi substituída um dia, no outro dia já estava queimado ou apresentando problema. Lá na rua Corimbatá, ficou mais de 10 dias. Só eu já fazia 6 dias que tinha passado a demanda, e aí houve questionamento ainda, que era impossível uma rua estar há mais de 10 dias, como que o munícipe estava aguentando uma rua há mais de 10 dias e não tinha reclamado. Tinha reclamado, já tinha ligado lá, eu já tinha passado o problema e continuava do mesmo jeito. Então, se faz a manutenção hoje, que é sexta, queima amanhã, só vem na outra sexta-feira para fazer o serviço. E aí o munícipe paga pela iluminação da rua e fica uma semana, 10 dias, 15 dias sem energia. Então, ó, por isso peço aí um olhar para que, se possível, aumente aí os dias, né, de manutenção dessas lâmpadas aí das ruas, para poder atender melhor o nosso munícipe. E a gente vai apontando algumas coisas, pedindo, né, para ser realmente avaliadas e ponderadas, para que a gente possa, de fato, né, atender melhor o nosso munícipe, dar um respaldo como ele merece, né, porque temos que tratar o munícipe como nossos patrões. Eles que nos elegem, eles apontam, eles nos cobram, e é para eles que a gente tem que trabalhar. É para o bem do munícipe, para o bem da comunidade. Por isso a gente vem aqui, fazer os apontamentos, fazer os questionamentos, pedir esclarecimentos, a título mesmo de poder dar o respaldo de que a população merece. Porque é ela que nos coloca aqui para representá-las. Lógico que concordo, como o nobre que antecedeu a mim disse, que é ruim quando a gente faz bastante coisa e aí uma outra pessoa vem desmerecer o nosso trabalho. Mas aí a população também tem um olhar de perceber aquele que fala com parâmetros em verdades e outros que fala com segundas intenções e interesses. Mas então, essas são as minhas ponderações de hoje, a título mesmo de poder ajudar até que seja melhorada várias situações aí na gestão e que a gente sempre possa dar o feedback merecido àquele que nos escolheu e que nos elegeu para estar aqui os representando e fazendo uma legislação como nosso Tarumã merece. Tenho dito. Eu apresento à mesa para que seja lido um requerimento de urgência especial
pelo primeiro secretário para que seja votado em sequência. Questão de ordem, senhor presidente. Só para usar como líder do governo, para não atrapalhar depois a votação, será que é possível nesse exato momento? Senão eu posso fazer depois. Então vamos dar sequência e eu te dou a fala. Então, que seja lido aí para a gente ser votado. Oi? Requerimento legislativo número 35 de 2020. A mesa diretora, na pessoa dos vereadores Emir Bergagnoli, José Adilson Persiliano, Everson Luiz de Camargo e José Roberto de Almeida, ambos desta Casa de Leis, fazendo uso das suas atribuições, vem encaminhar ao plenário requerimento legislativo, que solicita a tramitação da urgência especial em projeto de resolução do Legislativo. O projeto requerimento 35/2020 é em votação. Esse requerimento não tem discussão. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo, sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron da Silva. Sim. Requerimento número 35/2020 foi aprovado por unanimidade. Então, depois da sequência, nós vamos ler a resolução projeto de resolução do 5/2020. Mas, no momento, a fala do vereador Antônio Marcos Costa Lima pela liderança partidária. Senhor presidente, nobres só a título de esclarecimento, senhor presidente, sem uma outra roupagem que possa ser interpretada, algumas considerações feitas aqui na tribuna, e a gente aqui discute ideias e nunca discutimos pessoas. Realmente, algumas coisas precisam ser ditas. Aqui foi dito da telemedicina, informação que eu tenho, que funciona em todos os PSFs, né, a dermato e a cardio, e o otorrino ainda está ajustando os protocolos, mas as demandas que existem de otorrino, passando pelo regulador, são atendidas na cidade de Cândido Mota e Assis. Então, que fique registrado em ata, senhor presidente, essa consideração, que a telemedicina está dessa forma, funcionando no município. Felizmente, eu hei de concordar que a pandemia e a flexibilização, como aqui foi dito, realmente é uma situação muito delicada. Mas também tem que ficar consignado que a flexibilização não pode ser feita por ação legislativa, nesse caso. Ela é feita por meio de um decreto, o decreto tem que ser do Executivo e, consequentemente, tem que ser respeitadas algumas normas dos outros entes, Estado e Federação. Hoje, pela manhã, o governador do Estado de São Paulo fez uma consideração que eu acho importante a gente falar, Zé Roberto, que é na mudança do nível de corte para você ter faixa amarela, faixa verde. Reduziu-se esse corte, que aí, consequentemente, você tem a possibilidade da flexibilização. Nós também tivemos aí, há poucos dias atrás, a comprovação de algumas cidades que tentaram flexibilizar antes da hora, e aí o Ministério Público, por meio de uma ação, fez com que o prefeito voltasse atrás na sua decisão. Nós tivemos aqui na nossa região várias situações como essa, né, de chegar ao ponto de abrir num dia e o prefeito do município achar que dá para flexibilizar e depois o Ministério Público não autorizar essa ação. Então, eu também me solidarizo com todos os comerciantes. Acho que realmente a gente pode ter logo mais essa flexibilização. E aí o prefeito municipal ele fica
junto com essa ação do governo do Estado para tomar essas decisões. Quanto ao nosso parque Vicente Benelli, é um espaço aberto, pode ser que em outro momento você tenha pessoas um pouco mais próximas, mas a gente parte do princípio da educação coletiva, ou seja, as pessoas têm que ir lá, guardar a sua distância, usar as máscaras, que seria a ação permitida para essa utilização. Uma coisa me chamou a atenção, eu tinha passado por lá também, como a nobre que cedeu, a lombofaixa. Eu acho muito improvável, eu não tenho essa informação concreta, vou buscá-la amanhã, muito improvável que não haja um estudo técnico para colocar essa lombofaixa lá. Que não passa um cadeirante do lado esquerdo é óbvio, né? Porque tem lá uma caixa da Telesp, se não me engano, e tem um poste. Ali não passa um cadeirante mesmo. Agora fica a me perguntar se a lombofaixa no local que está, ela já não foi, acredito que seja, porque a equipe técnica da prefeitura, o Alex, o próprio secretário, eu passei um dia, ele estava lá, e o prefeito também estava. Eu vou verificar então se essa questão, creio eu que tem um estudo técnico de desviá-la ali, José Roberto, para passar nesse espaço, tá ok? Eu estou pontuando isso porque é bom a gente pontuar os dois lados das situações para que aí você possa fazer um juízo de valor. Felizmente ou infelizmente, é assim que caminha a sociedade. Você tem opinião diferentes, a gente traz à tona para que as pessoas possam validar. Aproveitar o ensejo e parabenizar a secretária da Saúde, a senhora Elvira, pelo belíssimo trabalho frente à pasta. Como eu disse, obstáculos temos vários obstáculos, a saúde ainda é um dos elementos. O prefeito, ao colocar a saúde em primeiro lugar, lá atrás, veio trabalhando para isso. Eu tenho algumas informações que eu não passaria agora, mas na próxima sessão vou fazer compilada essas informações, porque eu vou ter a resposta, creio eu, dos requerimentos solicitados, das ações de vanguarda e das vidas salvas por essas ações feitas no governo do prefeito Oscar Gozzi. Para fechar a minha fala, senhor presidente, deixar consignado que a minha função, assim como a função de qualquer representante, nesse ato exercendo a liderança do governo, é trazer as informações para que a gente possa fazer a avaliação. Então, os pontos aqui apresentados foram pontos que chamaram a atenção, alguns deles eu havia apontado e outros foram aqui apresentados e eu achei conveniente também termos uma outra possibilidade. Flexibilização a gente não consegue por ação legislativa. A gente consegue quando a Assembleia de Estado faz uma ação e mesmo assim tem que ser feita pelo decreto do governador. No município é a mesma coisa, a gente tem que ter o decreto para que a gente tenha flexibilização. Esse decreto ele tem que estar em acordo ou em consonância com aquele que é feito pelo governador, senão ele perde a validade. Mas eu tenho fé, eu acredito que logo mais a gente vai sair de todos aqui desse momento tão difícil aí. Já estamos passando 4, 5 meses e vamos sair mais fortes, vitoriosos. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Ainda tem tempo de dar uma correção, né? Eu falei liderança partidária, na verdade, liderança de governo. Então, que seja lido, o senhor secretário leia o projeto de resolução número 5 de 2020. Projeto de resolução número 5 de 2020, de 27 de julho de 2020, dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar e da outras providências. Projeto de resolução número 05 de 2020 em discussão. Contínua discussão. Encerrada a discussão, em votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Corrêa dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Sim. Solange Aparecida Caron. Sim. Ainda em tempo, agradecer nós vereadores pela aprovação. Na verdade, a suplementação do afiche. Houve necessidade, né, para que não tenha que fazer uma nova sessão
está sendo incluído nessa pauta. Obrigado a todos. Então, o projeto de resolução número 05 foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução Número 05, 2020, foi aprovado por unanimidade. Perdão. Abertura da pauta da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, Everson de Camargo, que proceda a leitura da matéria da ordem do dia. Projeto de resolução número 4 de 2020, de 2 de junho de 2020, dispõe sobre o julgamento do recurso recebido referente à decisão do presidente sobre a tramitação do projeto de lei da Câmara 3 de 2020. Projeto de resolução legislativa número 04, 2020, em discussão. Continua a discussão. Encerrada a discussão e votação. Antônio Marcos da Costa Lima. Sim. Aparecido Siqueira. Sim. Danilo Henrique Correia dos Santos. Sim. Everson Luiz de Camargo. Sim. José Adilson Persiliano. Sim. José Roberto de Almeida. Sim. Luiz Carlos Friso. Não. Solange Aparecida Caron da Silva. Não com justificativa. Projeto de resolução. Opa. Para justificar seu voto, vereador, a senhora dispõe de 5 minutos, tempo regimental. Senhor presidente, nobres pares, meu voto é não, porque quando apresentei o referido projeto em primeiro momento, essa casa nem o colocou na pauta. Aí precisou que eu fizesse, viesse aqui e apresentasse então um recurso para que então fosse reavaliado e viesse para a votação da mesa. Ora, se à vista de comissão ou de alguém o projeto precisasse ser adequado, era só ter me chamado e nós iríamos encontrar uma forma para que esse projeto passasse, porque era de interesse de um comércio local, para melhorar aí um comércio que tem estado em Tarumã há mais de 10 anos. Por isso, o meu voto é não. O projeto de resolução número 04, 2020 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Não havendo mais matérias para ser liberado pelo plenário, declaro encerrada a pauta da ordem do dia. Convido os senhores vereadores a se apostarem em pé. Nada mais havendo a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.